Olá, internautas. Volto para falar sobre a lei de licitações e contratos novamente. Recebi uma pergunta de um internauta bastante interessante. O que eu acho da nova lei de licitações? Pontos positivos ou pontos negativos? E eu fiz questão de enumerar. Mas é importante relatar o seguinte, que juristas poderão ter opiniões diversas, eu tenho minha opinião muito pessoal, muito particular, e uma outra coisa muito importante, a depender do ponto de vista, a depender do ângulo que se observa, pode ser que a opinião tenha uma opinião positiva ou tenha uma opinião negativa. Por exemplo, se o gestor público avaliar a lei, pode ser que ele tenha pontos positivos e negativos diferentes daqueles que foram observados, por exemplo, pela iniciativa privada. Agora, eu tenho alguns pontos bem particulares, opiniões bem particulares sobre a nova lei de licitações e eu vou enumerar. Talvez eu não consiga fazer isso num vídeo só e aí a gente faz um complemento, faz a parte 1, parte 2 sobre o complemento daquilo que eu acho de pontos positivos e negativos. E já vou começar. O que eu acho interessante na lei é o ponto positivo. O estabelecimento da obrigatoriedade do estudo técnico preliminar, ou ETP, como a primeira etapa da contratação. Por que eu acho interessante? Esse estudo técnico preliminar, apesar de aumentar o trabalho do gestor público, isso inegavelmente vai aumentar o trabalho do gestor público, ele traz mais qualidade ao processo de contratação, porque ele traz um nível de informações muito maior do que era exigido anteriormente pela Lei 8666. Então eu acho que isso traz mais qualidade na medida em que o gestor será responsável por fazer um estudo detalhado do mercado, as opções disponíveis, produtos, serviços e obras, qual é a que mais atende o interesse público naquele momento, se ele vai comprar um equipamento, se vale a pena comprar, se vale a pena alugar o equipamento, quais são as opções do mercado, quais que atendem melhor, durabilidade maior, preço maior, durabilidade menor, preço menor. Então é um estudo amplo de mercado. Então eu acho que estudo técnico preliminar eu poderia enumerar como uma das grandes novidades da nova lei de licitações, que trará sensivelmente mais qualidade ao processo de contratação. Um outro ponto que eu achei interessante da nova lei é a criação do agente de contratação como um profissional que está dentro da administração e terá a primeira função de dar impulso ao processo licitatório, ou seja, ele vai ajudar a dar maior celeridade ao processo. Muito embora eu entenda, na minha opinião, o agente de contratação ele vai servir mais ele pode servir até como um coringa, né? Ele pode atuar em várias posições, mas especialmente ele vai dar impulso ao processo, impedindo que o processo fique, tenha aquela tramitação morosa, dando mais velocidade a ele. Um outro ponto que eu achei interessante foi a nova modalidade de licitação criada pela nova lei, que é o diálogo competitivo. Embora ele tenha uma aplicação muito específica, tanto para compras, para serviços ou para obras, mas ele tem uma aplicação muito específica, especialmente quando o mercado não tem a solução disponível para a administração pública. E o diálogo competitivo tem justamente essa função de trazer o mercado mais para próximo da administração para que juntos possam criar uma especificação, uma solução, e aí sim, após essa criação, esse diálogo, esse oferecimento de sugestões trazidas pelo mercado, aí sim a administração pública tenha condições de elaborar um termo de referência e possa lançar um processo de licitação. Um outro ponto importante da lei, que é o contrato de eficiência, eu acho que interessante, é uma nova ferramenta jurídica que se cria, permitindo que a administração pública utilize o critério de maior retorno econômico, então permitindo que a iniciativa privada, com a sua expertise em serviços, em obras, consiga levar para a administração alguma solução, e com a economia gerada possa ser ressarcida pelo trabalho realizado. Ponto positivo. Outro ponto, possibilidade do saneamento de falhas. Esse eu não sei se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, mas um ponto interessante, a possibilidade que o legislador deu ao gestor público, aquele julgador do processo, pode ser o pregoeiro, pode ser o agente de contratação, ou pode ser a comissão de contratação, que essa fase de saneamento vai permitir, inclusive, a substituição, o recebimento de documentos durante o processo de contratação, a corrigir erros cometidos pelo licitante. Esse saneamento ele vem agregado a uma série de outros dispositivos, uma série de outras
funções dentro da lei, mas que esse saneamento tem uma função específica de tentar salvar o licitante que tem a melhor proposta, contudo, por uma desatenção, ele não entregou a documentação correta. Veja, esse saneamento de falhas, o documento que vai ser apresentado tem que ser um documento que tenha existido, ou o documento tenha existido antes da abertura da licitação, ou o fato tenha acontecido antes da abertura da licitação. Mas eu acho que esse saneamento de falhas, ele vem para agregar mais qualidade ao processo, na medida em que eu consigo salvar uma proposta que vem muito mais vantajosa e por um erro, um licitante vai ser excluído do processo. Eu entendo que este ponto se aproxima muito do procedimento da iniciativa privada quando ela contrata os seus bens e serviços, né? Que ela permite esse saneamento. Então, eu vejo como um avanço, eu vejo como ponto muito positivo. Outro ponto que eu gosto da lei são os contratos de longa duração. Então, o legislador criou o contrato, o fornecimento contínuo, com uma possibilidade de, em contratos em que há um fornecimento de um produto, de um produto que seja necessário para manter a atividade administrativa, que esse contrato possa ter uma duração maior do que aquela observada na Lei 8.666. Então, pela lei antiga, um contrato de fornecimento geralmente era licitado todo ano. Nessa nova lei, é possível que esses contratos tenham uma duração muito maior, de 5 anos, e, comprovando a vantagem, poderão ser prorrogados por até 10 anos. Né? 5 mais 5, o total seriam 10 anos. Vejo isso com um marco divisor, até no mercado. Isso vai criar uma demanda muito maior, um interesse muito maior. Obviamente, contratos de longa duração precisam ter boas cláusulas de revisão de preço. Caso contrário, a iniciativa privada, o mercado, não vai aceitar um contrato de longa duração que exista condições ruins, né, pouco atraentes, levando em consideração que muita coisa pode acontecer durante 5 anos. Então, por enquanto, são essas, nesse vídeo eu coloquei esses pontos, mas vou gravar um novo vídeo, parte 2, aí assim eu complemento o que eu acho positivo e depois eu vou falar também o que eu acho de negativo na lei.